Planejando o seu trade com os melhores jogos do dia. Eu sou o Thiago Giovannoni, trader esportivo especialista em placar correto, e todos os dias aqui no canal tem conteúdo novo para você. Então já te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo aqui no canal, que todo dia tem conteúdo para ti. Olá pessoal, sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui ao canal. Vamos começar a análise dessa quarta-feira, 14 de janeiro, 15 para o meio-dia, mais conhecido como 11h45 da manhã, lá na Arábia Saudita, mais uma vez, Al-Qadisiyah e Al-Fayha. Estão acostumados com essa tela aqui, né, do Sherlock aqui, é onde eu faço análise dos jogos, onde eu busco os jogos. Já passei para vocês alguma coisa sobre isso, como é que funciona, como é que a gente lê os jogos por aqui. Ainda vou fazer um vídeo especial para vocês sobre como entender os números, as nomenclaturas que tem aqui, embora talvez muitos de vocês já saibam, já conheçam, certo? Mas se vocês quiserem que seja feito um vídeo específico de o que significa cada um desses números, dessas siglas, enfim, o gráfico, como é que a gente lê ele, comenta aqui, coloca nos comentários, porque daí eu sei que vocês querem um vídeo relacionado a isso. Às vezes vocês nem têm interesse sobre isso, porque vocês já viram, já sabem muito a respeito. Então, se vocês quiserem mesmo, coloca nos comentários que eu posso, com certeza farei um vídeo sobre isso para vocês. E gosto muito de falar sobre esse assunto, gosto muito de trabalhar dados, estatísticas, e vai ser um prazer fazer. Mas coloca nos comentários para que eu saiba que de fato vocês querem ou não um vídeo relacionado a isso. Certo? Então vamos para a nossa análise de hoje, tá? Começando já aqui lá na Arábia, o Qadisiyah. A gente pode ver as odds aqui, né? Bem favorito em relação ao Fayha. E a gente vê no gráfico aranha aqui, ele está totalmente sobrepondo aqui o visitante, né? Então quer dizer, ele é um favorito, onde a gente já pode entender que a gente pode fazer de cara olhando aqui um lei visitante. Claro que não é simplesmente olhar o gráfico e dizer, vamos fazer um lei visitante, fecha o olho e faz. Não, a gente precisa ver as odds, a gente já vai entrar na exchange do bolso para a gente dar uma olhada, tá? Mas mais do que isso, a gente precisa confirmar um pouco do jogo, né? A gente precisa levar para o live para confirmar como as equipes estão atuando, como é que está o início do jogo. O Qadisiyah de fato começou em cima, porque essa odd aqui é não é um super favorito, mas é um bom favorito aqui, tá? Então ele precisa estar, de fato, mostrando esse favoritismo dentro de campo. Então a gente precisa ficar atento aqui se de fato está acontecendo. E aí a gente precisa do live para ter essa segurança, certo? Mas uma leitura uma preparação, eu gosto de fazer sempre a minha preparação para o trade. Então aqui a minha preparação, eu já sei que a gente pode fazer um tipo de entrada, talvez um lei visitante aqui no match odds, tá? Um lei feia aqui, tá? Vamos dar uma olhada nos números, né? Vamos dar uma olhada nos números do Al-Qadisiyah, especialmente, já que ele é um favorito, ver como é que foi os últimos 5 jogos. De novo, mais uma vez, lembrando todos vocês, eu gosto muito, para mim futebol é momento, tá? Então eu gosto muito de ver os últimos 5 jogos do time jogando em casa e do visitante como visitante. Eu gosto de separar isso, pra gente ter uma noção, certo? Então vamos dar uma olhada nos últimos 5 jogos em casa do Al-Qadisiyah. A gente sabe que é um jogo tendencioso a gols. Esse número aqui é um número que me diz que é um jogo com tendência de gols, tá? Vamos dar uma olhada então aqui nos resultados recentes do Al-Qadisiyah. Olha só, contra o Al-Riyad fez 4-0, 2 gols só no primeiro tempo. Quer dizer, o Riyad também é um time bem fraco. A gente já comentei com vocês até na análise de uma outra análise que a gente fez aqui, né? O Al-Qadisiyah é muito forte dentro de casa, fez 4-0 nesse jogo. Nesse jogo ele acabou empatando, ó. Saiu perdendo, mas buscou o empate, tá? Então ficou no 1-1 aqui. Voltou a vencer, mais uma vez fazendo 4 gols, 4-0. De novo gol no HT. Aqui ele ficou no 0-0 em casa. Sempre em casa, né? E aqui ele venceu de novo, venceu por 2-1. Então os últimos 5 jogos a gente tem aí 3 vitórias e 2 empates, tá? Não tem derrota. Então, aquilo que a gente falava no início, um lei visitante pode ser interessante aqui. Precisa ver as odds, tá? Em contrapartida, vamos dar uma olhada rapidamente nos últimos 5 jogos do visitante. Se é um visitante que perde, né? O que a gente quer pra gente fazer um lei visitante é que não seja um visitante fraco. Ó, ele empatou fora de casa com o Riyad, mas o Riyad é uma equipe bem fraca, tá? Sofreu um empate, embora tenha aberto o placar, sofreu empate lá no final. Depois ele perdeu pro Al-Ahly, voltou a perder pro Ittifaq, voltou a perder pro Al-Nassr, tá? E aí conseguiu uma vitória sobre o Najma aqui por 2-1. O que vocês podem fazer também na análise de jogo, isso eu gosto bastante de fazer, é ver para quem foram essas vitórias ou derrotas. Por exemplo,
essa vitória aqui do visitante, já que a gente está dizendo que é um visitante fraco, com tendência, enfim, vamos ver mesmo para quem, já que ele venceu uma partida, vamos ver se esse visitante, se esse mandante que ele venceu é uma boa equipe, Najma. E aí o que a gente faz? A gente vai na classificação. A gente vai na classificação do campeonato e olha onde é que está o Najma. Olha aqui. O último colocado. Quer dizer, ele venceu uma partida sim, mas venceu o último colocado. Então, essa correlação é importante, esses pesos para a gente dar. E aqui na classificação geral do campeonato, a gente já pode ver que o Alcadícia, de fato, é o grande favorito do jogo, né? É o quinto colocado aí, certo? Vamos para o mercado, vamos dar uma olhada aqui aqui ó, Alcadícia e ao Feira a gente tem, olha só, a gente tem um lei visitante a 8,6. Tem um gap aqui, né? Porque a gente está 7,4 o back, né? Então a gente tem um gap ainda aqui. Provavelmente vai entrar, obviamente, mais próximo do jogo, vai entrar mais dinheiro no mercado. Então é provável que o dinheiro entre do lado do Alcadícia, tá? Porque é a equipe favorita. Então pode até subir aqui esse lei feia. Mas ainda assim, abaixo de 10 é um lei visitante que eu acho bem interessante fazer, tá? Porque a gente já pode ficar ligado aqui. No placar exato, que é o meu chão, eu gosto muito de atuar aqui no 0-1, 1-0, enfim. Porque o placar exato nos dá várias oportunidades, várias opções de entrada. O 0-1 é muito seguro aqui, o problema vai ser a odd. A gente tem uma odd já alta, tá? E é normal essa odd alta, porque é um favorito em campo. Mas a gente pode aqui ter calma e talvez tentar buscar esse 0-1 com uma odd mais baixa. Na Bundesliga, Wolfsburg com o São Paulo. De novo um jogo com tendência, uma boa tendência de gols aqui. E aqui a gente tem um gráfico aranha onde a gente mostra que defensivamente o visitante parece ser melhor, especialmente no primeiro tempo. Força defensiva HT. O visitante é melhor defensivamente no primeiro tempo do que o mandante, tá? Mas agora, a força ofensiva, e aqui tá, a força ofensiva HT, força ofensiva FT, quer dizer, o mandante ele é melhor ofensivamente no primeiro e no segundo tempo. E bem melhor, né? Olha só como é diferente. Como é que foi o desempenho do Wolfsburg? E aí a gente pode ver a questão de gols, tá? Eu gosto muito de ver sempre a questão de gols, quantidade de gols marcados e se foi no HT ou não foi no HT os gols. Vamos lá. Wolfsburg e Freiburg perdeu para o Freiburg, tá? Mas fez 3 gols, sofreu 4, teve gol no HT. Contra o União Berlim, teve gol no HT, ele mesmo fez gol no HT, acabou vencendo por 3-1 o jogo. Depois ele perdeu para o Leverkusen, e claro, uma equipe de melhor qualidade aqui, né? Mais qualidade, perdeu por 3-1 para o Leverkusen. Tivemos gol no HT também, aqui a gente já teve também. Mais um jogo com gol no HT, acabou perdendo para o Hoffenheim, mas perdeu fazendo gols. E mais um jogo com gol no HT, aí perdeu para o Stuttgart. O que eu estou ressaltando no HT aqui, de novo, é um jogo onde a gente pode ter tendência de gols no primeiro tempo já, tá? Tanto com o Wolfsburg fazendo ou sofrendo, tá? Então, o over HT aqui pode ser interessante nessa partida, tá? Já fiquem atentos a isso. Vamos ver o desempenho fora de casa, então, do São Paulo. Não deve ser muito bom, mas vamos dar uma olhada. 0-0 com o Mais é uma equipe bem fraca também, tem um desempenho bem ruim na Bundesliga. Empatou lá no fim, ó. Empatou com o Kiel 1-1, quase perdeu o jogo aqui. Aí voltou a perder, ok, Bayern de Munique, né? Aí a gente também tem que pesar para quem perde, quem ganha, quem perde, enfim. De quem ganha, de quem perde, né? Aqui acabou perdendo, embora tenha saído na frente, ó, no placar. Perdeu mais uma vez para o Freiburg, 2-1, de novo com gol no HT, ó. Perdeu para o Frankfurt 2-0 também, gol no HT. Então, desses 5 jogos a gente teve 1, 2, 3. Aqui não. E aqui não. 3 de 5 jogos a gente teve gol no HT. Não foi tanto quanto o Wolfsburg, tá? Mas ainda assim eu vejo que é um jogo tendencioso a gols aqui, tá? Sendo um jogo tendencioso a gols, eu gosto de pensar sempre em trabalhar gols no HT, já. E se a gente não pega gols no HT, se o jogo tiver muito movimentado, a gente vai ter a leitura de jogo para isso. Trabalhar talvez com gols no FT, tá? Mas a gente precisa da leitura de jogo para confirmar isso. Então, gosto de pensar em gols no primeiro tempo aqui, tá? E gosto também do 0-1, vamos ver as odds, tá? Por quê? Porque o 0-1, mesmo o Wolfsburg sendo uma equipe
ruim, fraca, né? Enfim, na posição na tabela a gente viu. Tá? Ele é ofensivamente melhor que o São Paulo. Primeira questão aqui de a gente trabalhar um 0-1. A segunda questão é mesmo a odd, tá? Ele é um favorito. Em relação ao São Paulo, ele é favorito. Então a gente sempre busca trabalhar a favor do favorito para que a gente tenha um menor risco, digamos assim, na operação. Então vamos procurar esse jogo aqui do Wolfsburg. Wolfsburg, vamos lá. Contra o São Paulo. De fato, a odd 2 contra 3 e 40. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo aqui, o over 0,5 HT. Já está 1,39. Já é uma odd bem interessante. A gente tem um gap aqui, tá? Pode ser que essa odd até suba. Ou pode estabilizar aqui, pode o lei baixar aqui para chegar mais próximo do back, ou pode esse back subir aqui, tá? Eu já gosto de um over 0,5 HT. Com leitura de jogo aqui, esse over 0,5 HT vai ficar maravilha, hein? Pegando uma odd aqui, já acima de 1,35, 1,40, com leitura de jogo, vai ser muito interessante de trabalhar. E o 0 a 1 a 15,5. De novo, eu não pegaria esse 15,5 pré, justamente pelo desempenho das duas equipes ser fraco. Mas o Wolfsburg é uma equipe que tem grande tendência de marcar gols. Se ele começar o jogo, de fato, em cima do São Paulo, com volume de jogo, com ofensividade, a gente pode trabalhar esse 0 a 1 aqui. Vai pegar uma odd até inclusive mais baixo, provavelmente um 14, 13, enfim, dá para buscar esse 0 a 1 aqui. Eu gosto, e aí com leitura de jogo fica melhor ainda, certo? Então, duas sugestões que eu deixo para vocês. Um planejamento aqui desse jogo o meu planejamento para cá é fazer esse 0 a 1 com odd 14 ou menor, desde que a gente tenha leitura de jogo para isso, tá? O Wolfsburg seja melhor na partida, e também trabalhar aqui. Eu não trabalharia no match odds o lei zebra, o lei visitante aqui, tá? Não trabalharia aqui. Trabalharia o 0 a 1 e trabalharia o over HT, que daí não depende de qualquer equipe que faz gol me serve. Trabalharia aqui esse over 0,5 HT também com leitura de jogo, mod a partir aí a gente vai ter 5 minutos, 5, 10 minutos de jogo para ter já alguma movimentação das equipes para ver. A gente vai conseguir pegar esse over HT já acima de 1,40, 1,45, uma odd muito interessante aqui para trabalhar. Certo? Esses dois mercados me interessam nesse jogo em específico. Depois a gente vai para a Arábia de novo. Esse talvez o jogo do dia que a gente vai ver um dos melhores jogos para trabalhar. Em termos de movimentação, em termos de gols, tá? Eu gosto bastante desse Al-Ahly com o Al-Tal aqui. Já no jogo do Al-Ahly com o Al-Tal, pra gente dar uma trabalhada aqui, olha só, o Al-Ahly favorito, né, para esse jogo, o Al-Tal bem underdog aqui, bem zebra. A gente tem um H-score acima de 220, essas métricas aqui me dizem que é um jogo com tendência de gols, aqui, tendência de 2 gols para cima, tá? Facilmente 2 gols para cima, tá? Vamos ver a classificação na tabela das equipes. Olha só, o Al-Tal ele é zebra nesse jogo, mas ele é o terceiro colocado do Saudita contra o quarto. Quer dizer, ele está melhor colocado do que o Al-Ahly e ele é zebra para esse jogo. O desempenho em casa do Al-Ahly é o quarto melhor mandante e o Al-Tal é o segundo melhor visitante. Quer dizer, olha só, ele é zebra para o jogo, mas ele está bem colocado no Saudita. Olha só, inclusive o gráfico Arena nos mostra, a gente tem quase, não dá para dizer que tem uma sobreposição do visitante aqui, porque não chega a ser, aqui tá a mesma linha aqui, ó. Mas é quase, tá? O visitante está quase sobrepondo, quer dizer, duas equipes fortes, defensivamente fortes, tá? Mas ofensivamente também são boas equipes, tá? Então, gosto de jogo assim, um jogo que deve ser muito movimentado, um jogo de gols aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Al-Ahly em casa, olha só. Venceu o Al Nassr, tá, do Cristiano Ronaldo, aqui 3-2. Olha só a quantidade de gols aqui, já no primeiro tempo, 4 gols no primeiro tempo. Depois ele voltou a vencer em casa o Ferra por 2-0, também marcou no primeiro tempo. Venceu o Al-Qadis, que a gente viu que é uma boa equipe, em casa, fez 2-1, marcando no primeiro tempo. Aqui foi um tropeço, olha só, um tropeço do Al-Ahly em casa com o Riad, 1-1. Aqui a gente não teve gol no primeiro tempo. E aqui a gente teve, eu não digo tropeço, porque o Shabab é uma equipe chata de jogar, difícil, tá? A gente teve 1-1 aqui, mas mais uma vez ele voltou a marcar no primeiro tempo. A gente só teve um jogo onde ele não fez gol no primeiro tempo, que foi contra o Riad. Talvez um jogo atípico, né? E isso acontece, tá? Um de 5 que não tivemos gol no HT. Gol marcado pelo Al-Ahly. Vamos dar uma olhada no Al-Tal como visitante. Os últimos 5 jogos, desempenho recente, ó, perdeu para o Ittihad 1-0,
mas pagou caro essa derrota, tá? Foi sofrer gol só aos 50. Tá? Depois ele venceu o Colo fora de casa por 2-0, marcando o gol no HT. A gente teve gol no HT aqui. Que a gente volta a ter gol do HT de novo, gol no HT de novo do visitante, ó, venceu por 5-2 fora de casa. Venceu mais uma vez como visitante por 2-1, de novo com gol no HT. E venceu mais uma vez como visitante por 1-0, tá? Gol lá no fim, a gente não teve gol no HT. Mesmo não tenha tido gol no HT em 2 partidas de 5, eu gosto de pensar nesse jogo como um jogo bom para gols no primeiro tempo. Tá? Gols no jogo como um todo, mas já no primeiro tempo a gente pode pensar em se expor aqui, tá? No primeiro tempo, certo? E tem duas coisas que eu acho interessante aqui nesse jogo. Vamos ver como é que estão as odds para esse jogo aqui. Vou dizer para vocês o que eu gosto muito aqui. Além do over HT. Vamos procurar o jogo aqui. O Ali contra o Altal. Aqui. Tá? Vamos dar uma olhada. O Al-Ali como favorito. Eu não concordo muito com esse favoritismo aqui não, tá? Eu não vou dizer para vocês fazer um lei Ali aqui, porque nossa, putz, seria muito arrojado, né? Mas o Al-Tal não é um time ruim, tá? A gente viu nos resultados aqui. Agora, o mercado está pesando muito aqui a vitória do Al-Ali, até porque ele tem resultados expressivos dentro de casa. Por exemplo, ele venceu o Al-Qadisiyah, que é uma boa equipe por lá, tá? Então, no match odds, eu não faria o Lei Ali aqui, tá? A gente pode ter uma correção de preço aqui muito forte se o Altal começar melhor, o que não é nada de se descartar, porque ele não é não está cogitando, o mercado não está cogitando ele para vencer esse jogo, mas a gente pode ter aqui um jogo clássico onde a gente pode ter assimetria. Assimetria sendo aplicada aqui, rolando assimetria nesse jogo. Porque o mercado espera que o Ali vença a partida pelas odds aqui, tá? Mas o Altal é um bom visitante. Se começar melhor na partida aqui, essas odds vão se inverter. Não é que vão se inverter, é que a gente vai subir a odd do Al-Ali aqui, do Beck, tá? E a odd do Beck Altal vai cair, se ele começar melhor na partida. Então, isso é aqui para vocês ficarem atentos aqui também a isso, tá? Primeiro tempo, mais de 0,5 gols. A gente não tem odd aqui, né, aparecendo agora. Exemplo de ontem também, acho que mostrei para vocês, não tinha. Mas durante o jogo vai ter, a gente vai conseguir visualizar sim odds aqui, tá? Acima de como é um jogo tendencioso a gols, tá? Tanto o Al-Tal pode marcar quanto o Al-Ali marcar já no primeiro tempo. Eu vejo que é um jogo bem tendencioso a gols já na primeira parte. Se a gente pegar uma odd acima de 1,30 nesse over 0,5 HT, eu já acho bem interessante, tá? Já fiquem atentos aqui. E aí a gente já vai ter a leitura de jogo para ver se de fato dá para fazer esse tipo de entrada. Mas é um jogo que tem tendência de gols já no primeiro tempo, tá? Então fique atento aqui para ver se de fato a gente consegue trabalhar aqui. No placar correto tem duas. Ó, de novo a gente não tem odds aqui. Pena que a gente não tem aqui. Faltam algumas boas horas, né, para esse jogo começar aqui, tá? Mas o que eu vou dizer o que eu gosto de trabalhar aqui. O 0-1 ou 1-0, as duas entradas são boas. Eu ainda prefiro o 0-1 porque eu, numa entrada de 0-1 ou 1-0, eu nunca vou ficar com uma posição contra o favorito. Se o mercado está dando, as odds estão pesando o Ali como favorito, eu vou respeitar isso e vou, num primeiro momento, entender que sim, ele é favorito. O campo pode me mostrar outra coisa, mas no primeiro momento eu vou entender, respeitar as odds e entender que de fato ele é favorito. E a ideia aqui inicial seria trabalhar um 0-1. Mas um 3-0, não tem odds aqui, tá, pessoal? Mas um 3-0 aqui não é ruim. Não é ruim porque a gente viu que o Altal tem bom poder ofensivo e pode sim marcar gols nesse jogo. Tá? E se o Altal marcar gols nesse jogo, um 3-0 é uma entrada, eu digo, segura, porque a gente tem uma margem aqui, uma proteção no lei 3-0. E como a odd do match odds, vamos lá, volta para cá, a odd do match odds do Altal tá alta, esse back tá alto, a gente vai conseguir um 3-0 com uma odd bem interessante. Eu digo para vocês, a gente não tem as odds aqui pra gente ver, mas coloquem nos comentários depois aqui, quando vocês virem esse vídeo, coloquem nos comentários se já tem odd, qual a odd que vocês pegaram, se vocês pegaram ou não pegaram, mas qual a odd que vocês estão vendo 3-0. Eu aposto com vocês, eu fazendo uma brincadeira aqui com as apostas, eu aposto com vocês que esse 3-0 vai estar com odd abaixo de 30.
Eu aposto que vai estar com odd abaixo de 30 esse lei 3-0. Por quê? Porque a odd do Match Odds a gente não tem, a gente não consegue ver. Eu estou aqui imaginando, tá, uma odd, mas por quê? Por que eu acho que essa odd do 3-0 vai estar abaixo de 30, esse lei 3-0? Porque a odd está muito alta desse Match Odds aqui do Altal. Quando a gente tem uma odd alta no back aqui, é provável que uma entrada de 3-0, nesse caso aqui, como ele é o visitante, ela esteja com uma odd bem baixa, tá, no lay. Então é provável que esteja abaixo de 30 aqui, tá? E uma odd abaixo de 30, um lay 3-0, com odd abaixo de 30, ele é muito bom de fazer. É muito bom de fazer. Tá? Então fiquem atentos a isso. É, para mim, um dos melhores jogos, se não o melhor, do dia. Tá? Fiquem bem atentos a esse jogo aqui. Voltando, seguindo a nossa grade de nossa programação, já está finalizando aqui, tá, pessoal? Só citar rapidamente aqui o jogo do Kiel com o Bayern. Tá? O Bayern de Munique aqui sempre muito favorito. Gráfico e desempenho aqui das duas equipes, Kiel e Bayern de Munique. Olha só esse H-score. Esse H-score, pessoal, esse índice aqui, quanto maior a chance do jogo, estatisticamente falando, né? Maior esse número, maior a chance do jogo ter muitos gols. Olha esse H-score, 399. Quer dizer, a chance da gente ter um jogo com muitos gols aqui, ela é bem grande, tá? E a gente tem um grande favorito aqui, um super favorito, que é o Bayern de Munique. Não tem como negar aqui. O gráfico aranha, ele está totalmente sobrepondo aqui o Kiel. Então a gente já pode dizer, dá para trabalhar aqui um lei casa, tá? Vamos ver depois as odds no Match Odds, mas talvez esteja um pouco alto aqui. Mas é seguro trabalhar um lei casa aqui, pelo gráfico, tá? A gente tem um jogo tendencioso a gols. Vamos dar uma olhada, começar a olhar pelo Bayern. Os últimos 5 jogos do Bayern como visitante. Olha só. Olha o jogo tendencioso a gols, falei antes. Olha só, 4-0 fora no Heidenheim, 2 gols no HT. 5-0 fora no Stuttgart, gol no HT. 2-2 com o Union Berlin, um tropeço do Bayern de Munique, mas muitos gols no jogo, gol no HT também. Voltou a vencer contra o Mönchengladbach 3-0. Aqui a gente não teve gol no HT, mas teve 3 gols no segundo tempo. Tá. 3-0 de novo contra o Frankfurt, mas aqui a gente já teve 2 gols no HT. Quer dizer, olha só quão forte é o Bayern. Só teve um empate nos últimos 5 jogos como visitante, um tropeço aqui diante do Union Berlin. Tá? Mas ainda assim a gente teve 4 gols na partida, gols no HT, enfim. Dá uma olhada rapidamente no Kiel aqui, nos resultados como mandante. Perdeu para o União Berlim, 1-0, tomou gol lá no fim. Empatou com o São Paulo. São Paulo é uma equipe fraca, né? Vejam, um visitante, a gente até já analisou o São Paulo aqui, um visitante fraco, ó, e ele não conseguiu vencer em casa. Voltou a perder para o Frankfurt, tomou 4 do Frankfurt, fez 3 gols, ó, bem é verdade, mas acabou sofrendo muitos gols. Uma equipe que sofre muitos gols, hein? Ó, fez 4 e sofreu um do Hamburgo, que conseguiu ter uma vitória aqui dentro de casa. Empatou com o Augsburg 1-1. Quer dizer, não é de fato um bom momento. Só tem uma vitória em casa, mas foi contra o Hamburgo. Hamburgo, lembrando, é a equipe que subiu, né? O Hamburgo ficou muitos anos na segunda divisão, ficou na Bundesliga 2 durante muitas temporadas, e agora o Hamburgo subiu. E a única vitória do Kiel foi justamente contra o Hamburgo. Tá? A gente for levar esse jogo aqui lá para Exchange, vamos procurar aqui, certamente vamos ter odds esmagadíssimas para o Bayern, mas eu vou dizer o que eu gosto de trabalhar nesse jogo. Tá aqui o jogo, ó, 1,25, como a gente já tinha visto aqui. Tá, olha só o lei visitante, o lei casa, ó, 13,5. Levando em conta que é o Bayern fora de casa e que é o Kiel em casa, que é uma equipe nada demais, eu gosto desse 13,5, tá? É uma odd um pouco alta para um match odds aqui, para um lei casa, né? Eu gosto de trabalhar a odd abaixo de 10 aqui no lei casa, mas levando em conta o contexto do jogo, né? Eu gosto desse 13,5, tá? Eu gosto desse 13,5 aqui. Gosto de trabalhar aqui, tá? Esse lei casa. Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar, outro mercado, e aí no placar correto, é o 0-1. Gosto demais, tá? Eu não estou indo contra o 0-1, eu não estou indo contra o Bayern de Munique. Eu estou indo contra o placar de 0-1. Você vê isso? E essa odd de 17,5, ela é um pouco alta para trabalhar um 0-1 favorito. Tá? 0-1 favorito ou 1-0 favorito, eu gosto de trabalhar, que eu chamo, né, de 0-1 favorito, 1-0 favorito, quando a gente tem um super favorito em campo, que é o caso do Bayern aqui. Eu gosto de trabalhar aqui com odd de 15 para baixo. Então está um pouco alto em relação às odds que eu trabalho. O que a gente pode fazer aqui? Levar para o live.
e esperar essa odd baixar. E a gente já tem também junto, que é muito bom, muito saudável, a leitura de jogo, para trabalhar junto aqui, certo? A gente trabalha a leitura de jogo, tem uma odd menor, por consequência melhor, com mais lucro, a gente pode conseguir pegar essa odd, esse 0 a 1 a 15, se o Bayern nos deixar, né, não sair gol antes, porque se sai um gol do Bayern, aqui a odd, imagina que a odd chegou a 16,5 e saiu o gol do Bayern. Essa odd vai subir, ela não vai cair. Ela vai lá para 30, 28, 30, enfim, ela vai subir. E aí tu não, provavelmente não pega mais esse 0 a 1. Tá? Outra coisa interessante nesse jogo aqui, aí vamos depender das odds. Vamos ver aqui, o over HT é muito bom aqui, tá? Só que essa odd de 1,18 ela tá um pouco alta. Tá? Não, perdão, um pouco baixa, um pouco baixa. Ela precisa estar mais alta. Tá? Eu gosto de trabalhar sempre na casa de 1,30 para cima, tá? Quando eu trabalho em over HT. Tá? Então, não sei se vai chegar a 1,30, né? Porque se sair gol rápido, a tendência até é que não demore tanto para sair um gol. Tá? A gente tem um grande favorito em campo aqui. Mas, tendo leitura, tendo desempenho, tendo volume, tendo ofensividade aqui do Bayern de Munique, a gente pode trabalhar, caso chegue a 1,30, pelo menos aqui, esse over HT. Certo? Fiquem atentos a isso também. Estaduais que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, falando já para não ficar mais longo ainda o vídeo, né? Mas de um apanhado geral aqui, gosto muito de falar aqui dos estaduais, pensando sempre naquela ideia que eu já tenho um vídeo sobre isso, que eu falei aqui com vocês, vou deixar de novo em algum lugar da tela, aqui provavelmente mais para o final, vou deixar para vocês poderem assistir aí um vídeo que eu falei especificamente onde vocês podem se aproveitar dos estaduais nas primeiras 3 rodadas. E a gente está aí ainda com estaduais que não passaram de 3 rodadas. O que a gente se aproveita nesses estaduais nas primeiras 3 rodadas? Entrar contra o favorito. Não entrar contra o favorito simplesmente no match odds. Fazer um leigo olhada favorito. Concorde e Chapecoense. A gente sabe que a Chapecoense é favorito aqui. Vamos dar uma olhada até nas odds aqui para eu mostrar para vocês. Se já tivermos o mercado aberto para isso, tá? Ó, Concorde e Chapecoense, olha só, Chapecoense favorita para o jogo, tá? 1,70, né? Contra 5. Aqui está sinalizando que não vai ter mercado ao vivo, mas é provável que tenha, tá? Porque todos os jogos do Catarinense eu vi o mercado aberto. Então é provavelmente que abre esse mercado. Mas esperem abrir para fiquem atentos a isso, tá? No placar exato, vamos ver se já tem odds. Não tem odds. Não tem odds aqui, tá? Mas o que eu digo para vocês? Leia goleada Chapecoense. Ela tá como visitante, seria aqui, ó. Qualquer outra vitória do visitante. Aí aqui, né? Que aqui é o Beck, né? Ó, obviamente aqui é o Lei. Então seria aqui, ó. Qualquer outra vitória do visitante entrar contra a Chapecoense. Como ela tá com essa odd aqui? Vamos voltar lá. Como ela tá com essa odd aqui de favorito, é provável que esse Lei goleada Chapecoense venha na casa de 50, 40 para baixo. 30 para baixo. Eu acho que até vai ficar na casa de 30, 25, 30, 25 ou menos até. Tá? O Lei goleada Chapecoense, o que é uma odd muito boa, tá? E a Chapecoense a gente viu que não começou bem no campeonato, já teve derrotas, inclusive, né? Joga agora fora de casa, então gosto de pensar em trabalhar sempre o Lei goleada favorito nessas primeiras rodadas dos estaduais, tá? Digo mesmo para os outros estaduais, só fiquem atentos sempre à questão da escalação. Como é que vem a equipe a campo? Como é que vai jogar a equipe? Tá? Então dá uma olhada na escalação, prestem atenção na escalação das equipes, que é importante também para vocês não cometerem eu não digo erro, mas não cometerem talvez fazer uma entrada num leigo olhada favorito e daí faltando 1 hora para começar o jogo, o time resolveu entrar com o que tem de melhor, os titulares, como foi o caso do Grêmio, né? Contra a Avenida, a gente até conseguiu fechar a posição, quem estava ligado no intervalo, o jogo estava 0-0, fechou com lucro a posição, mas depois no início do segundo tempo o Grêmio fez 4 gols rápidos, um atrás do outro, e aí quem continuou praticamente ficou sem saída, né? Teve que sair em head, um head pesado aí, mas o Grêmio estava com os titulares, tá? Ditos titulares, né? Então fiquem atentos a isso, como é que vem a escalação das equipes também, tá? Se o Fluminense, por exemplo, vier com um time misto, tá? Reserva, misto para reserva. Não é aqueles jogadores que vocês conhecem, titulares que jogaram no Fluminense na temporada passada. Já vale ficar atento para trabalhar um lei olhada Fluminense. E aí, mais um jogo onde a gente vai ter provavelmente odds baixas aqui. Tá, olha só, Fluminense 175. Olha aqui, a gente já tem algumas odds. Olha só o lei olhada Fluminense. 14. Ele é o time da casa, né? Ó, 14.
Esse lei goleada aqui é excelente, 14 é excelente. Agora a gente precisa confirmar essas questões aí, volta para cá, essas questões aí de jogadores, enfim, quem joga não. O Campeonato Gaúcho deixei em destaque para vocês também aqui no Novo Hamburgo Juventude, posso falar com mais propriedade aqui do Campeonato Gaúcho, acompanho muito, é minha terra aqui, meu chão. Lei goleada Juventude, é muito seguro aqui. O Novo Hamburgo começou bem, o Novo Hamburgo estreou fora de casa contra o Internacional, tá? Saiu na frente, acabou tomando a virada no fim do jogo, tá? Quase arranca um empate lá no Beira-Rio, fora de casa o Novo Hamburgo aqui, e agora joga em casa contra o Juventude, tá? Juventude que empatou na estreia, Juventude empatou na estreia em casa, tá? E agora vai fora de casa. Aqui eu gosto demais de um lei goleada também Juventude. Aqui sim, cara, aqui eu gosto bastante aqui dessa entrada aqui, porque o Juventude já tropeçou dentro de casa e agora joga fora. Não é um grande favorito para o jogo, ainda assim é tido como favorito. Dá uma olhada nas odds, 2,30 contra 3,85. Então, o Lei goleada Juventude, ó, vai estar tem um gap grande aqui, tá? Mas a odd tá mais, tá 29, talvez esse Lei goleada Juventude baixe na casa dos 40, chegue na casa dos 40, 38, talvez aqui, tá? Na casa de 40, abaixo de 40, eu acho muito bom, eu já acho muito bom, porque é tendência de um jogo parelho aqui, tá? Eu não vejo todo esse favoritismo aí da equipe do Juventude, certo? E aí, pra gente fechar, tem alguns outros estaduais que eu citei, mesma coisa, fiquem atentos aqui a como que vai o favorito entrar em campo, tá? Fiquem muito atentos aqui. O Atlético Mineiro, lembrando em casa, com o Betim, iniciou o Campeonato Mineiro empatando em 1-1, tá? Tropeçou no início, dentro de casa, e agora joga fora de casa. Fiquem atentos aqui, tá? Talvez um leigo olhado aqui do Atlético Mineiro, para ficar exposto nos primeiros 25, 30 minutos de jogo, pode ser interessante, tá? Pode ser interessante uma curta exposição aqui, num leigo olhado do Atlético Mineiro. Fiquem atentos a isso também, tá? Aí lá no final do dia eu vou deixar mais um destaque para vocês aqui, dois, né? Na verdade a gente tem Bangu e Flamengo. Fiquem atentos aqui também, tá? Como é que vem a escalação do Flamengo, mas provavelmente dá para trabalhar bem tranquilo aqui um Lei Olhada Flamengo. Não vai ser o Flamengo que vai ser um super favorito aqui, vamos dar uma olhada até nas odds. Mas não deve ser um Flamengo super favorito aqui nesse jogo, porque deve estar com um time misto para reserva. Olha só, 2,08 tá contra um Bangu. Se fosse o Flamengo, Flamengo mesmo, né? Como a gente diz, ia estar muito baixa essa odd aqui, tá? Então, já se imagina um Flamengo alternativo aí, e aí, ainda assim, olha só esse lei goleada Flamengo, 19,5. Ainda assim, muito interessante. De novo, atentos à escalação, atentos a como é que como é que vai ser, quem vai ser esse Flamengo aqui. Destaquei o jogo do Avaí também, Avaí não começou tão bem assim no Catarinense, tá? Destaquei o jogo do Avaí, e outros dois jogos destacados do Campeonato Gaúcho aqui, além do Mineiro, tá? O Grêmio, dizer para vocês, joga em casa contra o São José. É difícil, vamos dar uma olhada aqui nas notas, é difícil, tá? Esse time do Grêmio aqui não ser considerado favorito para esse jogo. E eu sei já que vai ser um time alternativo. Olha só, odd 1,26 muito favorito. Se a gente for no Lei Goleada Grêmio aqui, a gente vai ter uma odd muito baixa. Olha só esse Lei Goleada Grêmio, 7,4. Olha essa odd aqui para trabalhar correção. Olha que odd 7, odd espetacular para trabalhar a correção aqui. Fica 15, 20 minutos de jogo, 25 sai fora. Agora, com muita atenção, tá? Porque a tendência de o Grêmio mais uma vez vencer a partida. Venceu fora de casa, só que venceu fora de casa com os ditos titulares, tá? Ele vai estar jogando agora dentro de casa, primeiro jogo dentro de casa, só que a provável escalação é totalmente diferente da que foi o primeiro jogo. Então o Grêmio deve rodar os jogadores. E o Castro, o Luiz Castro, está fazendo isso propositalmente para tá usando o Campeonato Gaúcho Estadual como laboratório aí para testar alguns jogadores. Então a gente vai ter um time totalmente, até onde eu busquei de informações aqui, totalmente diferente, desde o goleiro, totalmente diferente, tá? 11, totalmente outros 11 jogadores, tá? Ainda assim, deve ser forte porque a gente tem muita disparidade aqui no Sul, tá? A gente tem o Grêmio Inter na parte de cima e depois um Juventude Caxias, mais uma prateleira de baixo e depois é muita distância das outras equipes, tá? Então a gente tem aí no jogo dentro de casa, tá? Então aqui não é ruim trabalhar um leigo olhado da Grêmio aqui, mas tem que ser uma curtíssima exposição e muito atento ao jogo. Começar uma pressão muito forte ao Grêmio nos primeiros minutos já sai fora, nem fica, tá? É arriscado. Tá? O que pode ser interessante é trabalhar um lei São José, só que a gente tem um gap grande aqui, tá? A gente tem um back a 9 e um lei a 17,5. A gente precisa que esse lei baixe mais.
Eu preciso que esse lei, no mínimo, fique na casa dos 15. 14, vai, 14 para baixo. O ideal é menos até, tá? Mas se ficar na casa de 14 para baixo aqui, pode ser interessante. E pode ser que fique nessa casa aqui quando confirmar a escalação. Se for de fato a escalação que está sendo trabalhada aqui no sul, que é uma escalação bem alternativa, é provável que esse lei baixe. E a gente ainda pode ter uma oportunidade aqui, tá? Porque mesmo com uma escalação bem alternativa, é muita diferença técnica dessas duas equipes aqui, é muita, tá? É muito distante. Então dá para trabalhar digamos que a entrada mais segura, vamos dizer, Thiago, o que eu faço? Se eu fosse para escolher Lei Goleada Grêmio ou Lei São José, faz Lei São José. É a entrada de menor risco aqui, tá? Mesmo com uma escalação alternativa, é muito superior tecnicamente. Futebol é 11 contra 11, né? Posso falar uma coisa para vocês aqui e na hora do jogo ser totalmente outra. Mas a tendência é que não tenha dificuldade, mesmo com uma equipe alternativa, o Grêmio de vencer o São José. Então fiquem ligados nessa odd aqui. Ela baixando um pouco aqui já é interessante esse Lei São José. Quer trabalhar o Lei Goleado, que a odd está bem mais baixa para ter um lucro melhor? Não é ruim, mas curtíssima exposição e muito atento ao lado. Começou o Grêmio muito em cima, já sai fora. Já fica ligado nisso. Certo, pessoal, fechado. E a gente tem para fechar ainda Tombense e Cruzeiro. Não vou me ater muito aqui, mas o Cruzeiro, se for com aquele time que estreou aí o Campeonato Mineiro, dá para trabalhar a Lei Goleada Cruzeiro tranquilissimamente. Tranquilíssimamente. Sem nenhum susto. Aquele time do Cruzeiro que estreou, fraquíssimo. Claro que eram jovens, etc e tal. Mas se for esse time, Lei Goleada Cruzeiro, nem precisa pensar. De novo, a gente não tem odds aqui pro jogo, tá? Mas atentos à escalação aqui, talvez dê para trabalhar nesse sentido aqui, um Lei Goleada Cruzeiro, fiquem atentos à escalação. Certo? Fechou? Gostou do vídeo, gente? Gostou da análise? Aí deixa o like, tá? Que ajuda demais. Compartilha também a análise com a turma aí, com a galera, porque ajuda mais pessoas a terem a oportunidade de conhecerem talvez o mercado de placar correto, o trade esportivo, né? Ajuda demais aí também o canal, certo? Tamo junto, pra cima, até a próxima.